Bom, meninas empresárias, vocês têm 36, 40 minutos a partir de agora. Desse momento você já está com o nome? Já comecei. Boa tarde a todos. Professor orientador João Marco, professor Leandro Pinheiro, professor Alex, senhora pedagoga e professor Kleber. Agradecemos a todos, familiares e amigos. Meu nome é Isabelle, a Ana Fábia e a Sofia. Nós somos do terceiro ano de Eletroeletrônica do Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá e nós vamos apresentar para vocês agora o nosso trabalho de conclusão de cursos, que é a empresa Carteira 4 Graus. Bem, mas antes de tudo, eu queria agradecer, primeiramente, aos professores por todo o auxílio, por toda a orientação para o processo de confecção do TCC. Agradecer a todos os pais, colegas e amigos que nos ajudaram a fazer o TCC e também a empresa Rosa de Ouro, que nos permitiu que fizéssemos a eles para que nós pudéssemos mapear como funciona o processo de produção de um café. Bem, aqui estão os nossos tópicos, que são divididos basicamente em 5 etapas. Primeiro, a introdução, contextualização, resultados de discussões, a parte de ergonomia e também a conclusão. Então, vamos dar início. Bom, o presente trabalho aqui com o objetivo é projetar uma indústria do zero usando uma área de 15 mil metros quadrados. E para isso, a gente utilizou o AutoCAD para elaborar nossos planos, a planta elétrica e a planta do projeto monotécnico. Também utilizamos o Google Planilhas para fazer uns cálculos legal, tendo os circuitos, os dimensionamentos eletrônicos, a limpar e também a nossa lista de materiais. No nosso setor industrial, a gente vai ter 2 tipos de produção de café, que vai contemplar máquinas como moenda, industrial, máquinas de plantação e outros, que serão citados mais à frente. Bem, na nossa área externa, a gente vai ter áreas voltadas para bem-estar, para a execução, que vão ser áreas como a praça com a área verde, museu, loja de souvenir, entre outros. So, the objective was to design an industrial facility encompassing building and subsystems. For this, we used AutoCAD, transported light projects, for planning furniture and electrical layout, and Google spreadsheets, sizing of cables, and the primary station. So, the industrial area includes the coffee production, line by grinding and roasting, and the complex factories outdoors areas dedicated to welding, like sports and square. And for the visiting public, we have areas like the museum, like the shop square, and the Bem, a nossa empresa ela nasceu nos Estados Unidos, Minas Gerais, em Poços de Caldas, com uma ideia muito simples, mas muito significativa. Porque um dos nossos fundadores, ele cresceu com uma família que tinha o costume de se reunir em volta de uma mesa de café. Isso foi um tipo de união, força,
nosso segundo andar, a gente vai ter a área de recursos humanos. Vai ser áreas como sala de RH, sala de CEO, laboratório de pesquisa de qualidade, entre outros. Bom, algumas marcas de referência que a gente usou. A NR10, que ela, o objetivo dela é a segurança e a saúde do trabalhador que presta serviço com eletricidade. A NR17, que ela é de ergonomia no ambiente de trabalho e tudo voltado para o bem-estar do funcionário. A NBR 5410, que é sobre instalação elétrica em baixa tensão. A NBR ISO 99, o nível 995 tracinho, que é nível de iluminação do ambiente. E 2 PTDT, padrão técnico de distribuição de energia elétrica primária, função primária e função secundária. Aqui são os responsáveis técnicos do projeto. E bem, café arábica e café robusto. Existem só esses dois tipos, mas é essencial a gente entender a diferença entre esses dois para a gente saber avaliar a qualidade e também saber a característica do sabor de cada um deles. Bom, o café arábica tem um sabor adocicado, não complexo e acidez equilibrada. E a sua característica é o plantio dela ser em altitudes elevadas, de clima frio, e com índice pluviométrico de 600 a 1.500 milímetros ao longo do ano. O café robusto, ele é um sabor mais intenso, mais amargo e marcante. Ele é mais resistente contra pragas e também a climas adversos. Por isso que o preço dele é mais acessível. Bom, as duas linhas de produção do café na empresa Café Lux. Como eu citei anteriormente, vai ter essas duas aqui. Primeiro, o grão cru ele vai chegar no silo subterrâneo, vai passar pelo descascador, tirando todas as cascas e todas as impurezas, e depois vai passar para a máquina de elevação. Aqui é importante destacar que o que vai alimentar a fornalha vai ser as cascas que foram retiradas dos grãos aqui. Aqui na máquina de elevação, a gente vai controlar a temperatura para saber qual é o nosso nível que a gente vai querer de toca. Depois ele vai passar para o silo de grão intermediário, vai passar pela moagem, então ele vai deixar de ser um grão e vai virar uma partícula com granulometria controlada. Depois vai ter 2 elevadores de caneca que vai levar para silos independentes e nessa linha vai ser a linha de produção de café em pó, que é o silo, vai vir para empacotadeira, fardadeira e vai ser o produto final. Já o de cima vai ser café em cápsula, que vai ser o silo, a dosadora, a encapsuladora, seladora, empacotadeira e fardadeira e daqui vai sair o nosso produto final. Bom, gente, depois que a gente já entendeu um pouco sobre as características da nossa matéria-prima, eu vou explicar um pouco do projeto elétrico propriamente dito. Então, para começar, quais são os níveis de tensão que a gente tem na nossa instalação? São 2 níveis. 127, que seria o monofásico, com fase neutra, que foi usado apenas para os circuitos de iluminação, e o 220, que ele é tanto para equipamentos bifásicos quanto bifásicos. Ele foi utilizado nas tomadas de geral, nas tomadas de específico e em todas as cargas bifásicas, que são a grande maioria da nossa linha de produção. Bom, eu vou falar alguns dos componentes que eles integram toda a nossa instalação. E vou falar também a particularidade e a especificação de cada um deles no nosso projeto. Primeiro, são os quadros de distribuição, que a gente chamou de QD, que ele pode chamar de painel. A nossa linha ela vai integrar 14 painéis de distribuição e um painel que a gente chamou de Q0, que seria o QGBT, que é o nosso cabine primário, com todos os motores gerais que a gente tem. Em todos os lugares, na maioria da nossa indústria, a gente tem apenas um quadro para distribuir todos os circuitos, com exceção do primeiro e do segundo andar, que tem 2 quadros nesses lugares, para facilitar a distribuição dos quadros.
bifásico, que vai ser 2 polos mais terra, e a 220 trifásico, que vai ser 3 polos mais terra. As camadas baixas elas estão a 0,3 metros de piso acabado, as médias 1,3 metros de piso acabado e as altas 2,25 metros de piso acabado. Os interruptores. No nosso projeto, a gente usou interruptores de seção simples, interruptores paralelos e intermediários. A aplicação deles se deu de acordo com o tamanho da sala e com o número de aberturas que cada uma delas tem. Então, se a sala tiver, por exemplo, 4 portas, ela tem que ter obrigatoriamente um ponto de acionamento da luminária em cada porta. Então, vai ter 4 interruptores. Os eletrodutos e os eletrocarros. A grande maioria do nosso projeto a gente usou eletrocarros, por ser mais fácil de usar e por permitir passar mais circuitos por elas. E os eletrodutos ficaram restritos apenas às caixas de passagem até a nossa carga, seja ela uma tomada, seja outro parâmetro específico. Todas as nossas eletrocargas elas são de 50 por 50 centímetros e os nossos eletrodutos eles são de PVC. Além do que eu citei, eles também foram usados quando se teve necessidade de passar o circuito pelo sol. Os nossos eletrodutos não especificados no projeto, eles correspondem a diâmetro de 25 milímetros. Os cabos e condutores. A gente vai mostrar como a gente dimensionou cada cabo, mas é importante ressaltar que a gente seguiu a coloração conforme diz a NBR 5410, com coloração acentuada para neutro e verde e amarelo para terra. E a fase, como ela não obriga a gente a usar nenhuma cor, a gente colocou vermelho para o círculo de iluminação e preto para os outros círculos. Iluminação. Para a gente escolher as nossas luminárias, a gente basicamente olhou por 3 parâmetros, que seria a eficiência luminosa em lumens por watt, o fluxo luminoso em lumens e a temperatura de cor do campo. Cada luminária ela foi escolhida de acordo com o ambiente. Então, dependendo da área, dependendo da atividade que vai ser executada nela, foi escolhida determinada luminária. Dispositivos diferenciais visuais, que são os nossos DRs, eles foram aplicados conforme diz a norma, que eles foram utilizados nas áreas úmidas e a gente usou apenas do tipo bipolar. E também os dispositivos de proteção contra surto, os DPS, eles foram utilizados na nossa cabine primária. Eles são de classe 1 e eles vão proteger todos os circuitos que estão depois do nosso divisor geral de 800 amperes. E todos eles são, cada terminal desse DPS ele é aterrado e ele tem uma corrente por circuito de 45 amperes. Novas observações. Todas as dúvidas elas devem ser sanadas por meio de todo o projeto, em seu conjunto, campo de arquivos, campo de tabelas, e qualquer dúvida ou alteração que estiver se feita deve ser consultada os responsáveis técnicos por esse projeto. Bem, agora vamos falar um pouco para vocês da nossa parte dos cálculos e do levantamento de casos. Bem, como que foi feito então o levantamento da quantidade de tomadas e da quantidade de potência fornecida para cada sala? De acordo com o IBR 5410, para salas de uso comum, que não, por exemplo, que não sejam banheiros, nem covas, nem cozinhas, existe a regra de que a cada 5 metros de perímetro deve existir uma tomada de uso geral. Por isso, nós dividimos cada sala, o perímetro total da sala, por 5 para encontrar o número de mínimo de pontos de tomada e os excedentes podemos colocar o que quisermos. E essas tomadas de uso geral elas são de 100 VA. As tomadas de uso específico nós colocamos de acordo com as normas, colocamos 3 tomadas na copa e na cozinha, 3 tomadas de uso geral, que são tomadas de corrente de 600 VA, e todos os excedentes de tomadas da cozinha, copa e refeitório são de tomadas de uso geral de 100 VA. Para os banheiros, nós adotamos uma tomada de corrente, uma tomada de 600 VA para cada banheiro. Bem, para a potência mínima por ponto de luz, de acordo com o IBR 5410, para os primeiros 6 metros quadrados de área da sala, usa-se 100 VA, e para cada 4 metros quadrados completos excedentes,
são adicionados 60 VA para a potência fornecida para aquela sala. Então, a potência pelo ponto de luz, de ponto de luz mínima, é feita dividindo esse cálculo, a potência, pelo número de luminares. Aqui são os tipos de lâmpadas que nós utilizaremos. Aqui eu colocamos alguns dados sobre as lâmpadas, eu não vou me aprofundar muito, mas fica aberto para discussões, para perguntas. Bem, a lâmpada PowerStar da Keilson nós utilizamos, ela tem tecnologia de iluminação vapor metálico com ângulo de abertura de 330 graus. Mas sendo utilizado de acordo com a luminária que utilizar. Ela foi utilizada na nossa linha de produção pela sua potência elevada. A lâmpada luminária Downlight LR Kirby foi utilizada no museu, porque a gente tem o ângulo de abertura dela e seu ponto de luz, certo? O painel de LED com Master Flash, ele é um tipo de lâmpada especial, que ele tem vários tipos de iluminação para ajudar no processo de fotossíntese das plantas. Aí até que essa SPF é a quantidade, digamos, de luz que a planta vai poder converter de energia para utilizar na sua fotossíntese. O ângulo de abertura dela é 120 graus. E foi utilizado nesse. Pode passar. Ó, o painel LED da Lumicenco, esse daqui, a gente pegou o modelo dele e pegamos duas luminárias diferentes. Uma de temperatura de cor de 4.000 Kelvin e outra de temperatura de cor de 3.000 Kelvin. A de temperatura de cor de 3.000 Kelvin utilizamos para salas onde não é preciso onde pode ser utilizada uma temperatura de cor mais confortável para os olhos. Como, por exemplo, os banheiros, vestiários, sala de reunião e auditório. Já a de 4.000 Kelvin nós utilizamos para salas como a sala administrativa. A LED popular G-Light nós utilizamos para os corretores, para o ambulatório e também para o laboratório técnico, o laboratório de qualidades. Já a luminária G3 popular é o que nós utilizamos apenas na parte da creche, na biblioteca, na parte da sala de aula. E uma informação aqui que essa parte do T8 e do T8, o T significa que ela é popular e 8 é como se fosse a fração das polegadas, da dimensão em polegadas dela. Então seria 8 sobre 8 polegadas, que dá 1 polegada, que é a pessoa da linha assim tão baixo. G13 se refere ao tipo de soquete que ela utiliza e 13 significa que são 13 milímetros entre os dois pinos dela. Temos também o refletor LED, holofote modular EcoSolid, que tem um índice de refração de cor de 70, que é uma escala para 100, e ele foi utilizado na parte da quadra de campo de futebol. E um adendo importante é que os nossos postes, os postes ali que estão em verde, não são postes ligados à nossa rede, mas sim postes solares, postes independentes. Eles utilizam o kit solar elétrico de 60 watts para postes, que é da Photovolt. É importante destacar que os postes eles são colocados de 7,5 metros a 7,5 metros e que a sua altura é de 8 metros e o ângulo de abertura e a iluminação é de 15 metros, que é certo? Agora eu vou explicar um pouco como foi feito o projeto do Luminoteca. Todos os cálculos foram feitos nessa planilha, eu coloquei isso aqui, juntamente com a potência de luz que está lá embaixo. Precisamos mostrar. Bem, primeiramente, que a gente utilizou o método dos lumens para saber a quantidade de luminárias para colocar no nosso ambiente. A primeira etapa do método dos lumens é calcular o índice local, que é a multiplicação do comprimento maior vezes a largura maior da sala, dividido pelo pé direito, que seria 3 metros, então divisor 3 metros para todas as salas, e 6,16 metros para a área de produção. E pé direito multiplica a soma do comprimento maior mais a largura maior. O próximo passo é o fator de utilização. O fator de utilização é visto a partir de uma tabela, que é a gente cruza os dados do índice do local e da
0,8. Os níveis de luminância eles são obtidos a partir da ISO 8495, que estabelece a quantidade de lux que devem ter de luminância lux por cada sala. Por exemplo, no ambulatório nós utilizamos 500 lux, que é o estabelecido por norma. E por último, a quantidade de luminárias, ela é calculada a partir do comprimento maior, que multiplica a largura maior, que multiplica os níveis de luminância, dividido pela quantidade de lâmpadas por luminária. Por exemplo, aquelas lâmpadas tubulares são 2 lâmpadas por luminária, que multiplica o fator de utilização e o FPL. E aqui nós temos, por exemplo, um exemplo ali do vestiário feminino. Essa tabela que está meio bronze, meio amarela, não mostra todos os dados, por exemplo, o uso local, o fator de utilização, que de acordo com a tabela foi 0,52, o FPL, que foi padronizado 0,8, nível de iluminação fechada de 200 lux, quantidade de luminárias, deu um cálculo do número quebrado, então nós utilizamos uma função que é o arredondamento, que deu 6 lâmpadas. Nessa sala do vestiário feminino, que nós utilizamos a luminária backlight de 300 mil kelvins. E dá para ver ali embaixo que a gente tem 2 números, né, 2 letras, o A e o B. O A e o B se referem à distância horizontal e vertical entre 2 lâmpadas. E é necessário dizer também que a distância entre a lâmpada e a parede horizontalmente é A sobre 2 e a distância da lâmpada para a parede verticalmente é B sobre 2. Vamos continuar. Nos circuitos, essa é a hora que a gente pega para dimensionar eles. Em que primeiro a gente calcula a corrente nominal, que seria a potência dividido a tensão nominal do circuito vezes o fator de potência, vezes raiz de 3, caso seja um circuito derivado. Também é vezes o fator de serviço e o rendimento, que em todos os circuitos a gente considera 1. Depois tem a corrente de ramal, que é o momento 5 vezes a nominal. O momento elétrico, que é essa corrente de ramal vezes a distância. E depois que a gente calcula o momento elétrico, a gente pega o momento elétrico tabelado, que é um número próximo, mas ainda assim maior do que a gente calculou. Esse número, a gente pega esse número para fazer uma divisão com o calculado, então ficou calculado sobre o tabelado, que tem que dar menor do que a nossa queda, que em todos os circuitos foi 2%. Para no fim chegar à seção nominal dos casos que vocês estão vendo ali. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o cálculo da demanda da nossa indústria. Primeiramente, o que é a demanda? Ela vai representar toda a nossa carga instalada, dada em potência aparente da nossa instalação. Então, a gente calculou não somente a demanda da fábrica inteira, como a demanda da cada quadro de distribuição que a gente tem. Aqui a gente só vai demonstrar o cálculo da demanda total, porque os outros quadros vão seguir a mesma índice assim. Bom, o cálculo da nossa demanda ela é dividida em algumas categorias, como a gente vai mostrar aqui no projetor do lado. A primeira categoria ela vai ser a categoria A, que diz respeito à iluminação e tomada. Bom, a gente lista todos os equipamentos que a gente tem na nossa instalação, a potência, o fator de potência de cada um e também o número de equipamentos. E o cálculo da nossa demanda ela vai ser dada pela potência aparente, que seria a potência em watts dividido pelo fator de potência, vezes o fator de demanda. Esse fator de demanda ele é dado pelo padrão técnico da concessionária e ele vai evitar que a gente superdimensione a nossa instalação elétrica, porque ele leva em consideração que nem todos os equipamentos vão ser utilizados ao mesmo tempo. Então, fazendo as contas, a gente chegou nesse valor para a demanda A. Depois a gente tem outras categorias, como a demanda B, que é para chuveiros elétricos e aquecedores de água. A demanda C, que é para aquecedores de água, a gente não tem nenhum, por isso é zero. A D, que é para fornos elétricos e micro-ondas. A E, que é para fogões elétricos.
vai somar e vai multiplicar pelo fator de demanda menor, que é o de resultado. A gente vai fazer a mesma coisa para o trifásico. E para o H, que é para equipamentos especiais, a gente só tem aqui monofásico. A gente vai fazer a mesma coisa, seguir o mesmo raciocínio que eu acabei de explicar para G, porém o fator de demanda dos demais equipamentos vai ser um pouquinho menor, que é de 0,6. Depois a gente vai obter a demanda total monofásica da nossa indústria, que vai ser o somatório de todas as demandas monofásicas já calculadas, e a trifásica, que vai ser todas as trifásicas calculadas. E a demanda total vai ser o somatório da demanda monofásica mais a demanda trifásica. Com esse dado, a gente sabe qual é a carga instalada da nossa instalação e a gente pode calcular a corrente de demanda, tanto para o primário do nosso transformador quanto para o secundário. O primário, ele vai ser dado, a corrente de demanda do primário vai ser a demanda total dividido por 13.800 vezes raiz de 3, e a corrente de demanda do secundário vai ser a demanda total dividido por 220 vezes raiz de 3. Bom, a gente seguiu esse mesmo raciocínio para todos os passos, e o resultado está no parecido. Bom, agora a nossa cabine primária. O que é a cabine primária, primeiramente? A cabine primária era um local destinado a abrigar os equipamentos de seccionamento, de proteção e de medição e de transformação quando necessários em uma instalação. Como que a gente sabe que a gente precisa dar uma cabine primária? Precisa ter uma transformação dentro da nossa área de indústria. Porque, de acordo com o padrão técnico, cargas instaladas acima de 75 kW precisam ter a transformação feita dentro da sua área. Então, dada a nossa demanda total, o nosso transformador escolhido foi de 300 kVA. Também, pelas tabelas do padrão técnico, que estão aí na parte escrita, a gente pode especificar que a nossa base fusível era de 15 kV. O nosso disjuntor geral, que eu já falei, é de 800 A. E também a seção nominal dos condutores, que para o lado de alto vai ser 25 mm² e 16 por metro. E para o lado de baixo vai ser 3 cabos de 300 mm² e um eletroduto de 164 mm de diâmetro. Bom, depois de passar pela nossa transformação e por todo o sistema de proteção, ela vai seguir para o nosso quadro geral e para o circuito de proteção contra incêndio, que é o circuito da nossa bomba, que tem que estar nesse quadro geral. Bom, a gente especificou também alguns equipamentos que a gente vai usar, como o nosso disjuntor geral, que ele tem uma capacidade de transmissão de 55 kV, como o da bomba. O da bomba tem corrente nominal de 250 kV. A nossa base fusível tem uma corrente de transmissão máxima de 31,5 kV. E a nossa seccionadora sem carga, ela tem uma corrente nominal de 400 A. Todos os equipamentos especificados também estão em anexo. Aqui a gente tem o mesmo diagrama, só que unifilar. E aqui do lado a gente tem a disposição de como vai ficar o nosso ponto de derivação, o nosso poste, na entrada da rede da concessionária, bem como a lista de materiais dizendo o que a concessionária fornece e o que ela não fornece para o cliente em parceria com a gente. Agora, para a lista de materiais, a gente é uma lista para todos os nossos materiais, em que a gente separou o material, a quantidade dele, algumas especificações e o fabricante em si. Tem todos os materiais, como as lâmpadas, as caixas de passagem, as caixas de tomada, os eletrodutos, todos estão listados na nossa tabela de máquinas, que também são na parceria. Agora, no projeto multilar e unifilar, no multilar a gente usou o padrão que está no CAD Simu, em que esse é o disjuntor unipolar, esse o bipolar e esse o tripolar. Esse aqui seria o nosso dispositivo DR, a gente só usou o bipolar. E aqui está um exemplo de circuito que está na parceria, que também está no projeto de CAD. Aqui o unifilar, que
desenhos do universal do BR e o exemplo do mesmo circuito do anterior, ou é um circuito que a gente pegou da parte da produção. Para a ergonomia, existem as planilhas que a gente fez, em que o PGE, a gente analisa as informações. A gente pega a identificação do período, que a gente procura um período para achar, por exemplo, na hora de manutenção do ciclo. A avaliação de risco bruto seria a avaliação de risco bruto é quando a gente avalia o risco que tem nisso. Então a gente pega qual seria o risco e a seriedade dele. As medidas preventivas é quando a gente está fazendo uma solução para que isso não aconteça. E a avaliação de risco residual é quando a gente faz uma avaliação de risco novamente, só que aplicando o que a gente pegou na prevenção, em que ela se diminui o risco. Aqui é a tabela. Agora, para a avaliação na IOSH, então, para a avaliação na IOSH é essa tabela aqui, que a gente pega as informações que pede, essas informações aqui, e coloca na tabela, resultando aqui no resultado aqui embaixo, ó. O resultado, no caso, ele deveria estar próximo de 1 menor, o que dá para ver que deu bem alto no nosso caso. E na avaliação da bula, as duas variações são a variação para peso, de pegar o peso, que a gente usou um saco de 60 quilos, um saco de café de 60 quilos. Na NIOSH, a gente tem 3 tabelas. A gente tem essa que é braços e punhos. Na bula, a primeira tabela é para braços e punhos. A segunda tabela seria para... A segunda tabela seria para o pescoço, para o tronco e para as pernas. E a última tabela aqui, a tabela C, seria a tabela juntando os dois. Em suma, nós concluímos que esse trabalho foi extremamente importante para a aplicação de todos os nossos conhecimentos, para o entendimento dos desafios que nós enfrentaremos como praticando a nossa profissão. Isso foi muito importante também para que a gente possa aplicar as habilidades como cálculo, dimensionamento e não só isso, como também para o entendimento de todos os fatores que envolvem o projeto de solucionamento, como por exemplo, tomada de acordo com o layout da sala. Muito obrigada pela atenção de todos. Vamos ainda mostrar mais 2 tópicos que são a bibliografia, que são nossos referências bibliográficas, que são onde a gente pesquisou, são algumas pessoas que a gente continuou. E os anexos, que são os que estão aí na última folha da Barcelona, que são as nossas tabelas que participam no AutoCAD. Agora nós temos uma degustação para vocês do café em cápsula, que são os nossos 2 produtos, que é o café em cápsula e o café em pó 100% arábica. O café 100% arábica, ele tem notas de chocolate e aqui, ó. Já é da fábrica? Já é produzido aí na 4 gramas. E o em cápsula, você pode ver, ele é o expresso dele, 100% arábica também. E agora, enquanto a gente serve os cafés, as coisas e o feijão aperitivo, fica aberto para perguntas. Bom, parabéns, vou parar o tempo aqui, né? 35 então. Parabéns. Perguntas, senhores. O que você quer falar? Você vai paciente, eu vou falar. Enquanto o Alex está fazendo isso, você quer que eu fale uma coisa também? Eu posso. Vamos lá na tabelinha de demanda, vamos? Rapidão, só para
Tá bem feito, mas a gente precisa só corrigir os detalhezinhos agora. Ai, não consegui ver o teatro dobrado ali. Isso, pode ser aquele primeiro resultado que está em azul aquilo lá, né? Demanda aquele qual o circuito que está ali, acender a luz, agora não enxerga mais nada. Já não enxerga, diz. Aí, ó, a demanda do F lá. Não, aqui, ó. Bom, aqui, ó. Esse aqui é o F, né? Então, ó, qual o número? Qual o valor que deu aqui? 11? Deu 113,979. Laranjas, maçãs, grãos de café torrado. Qual a unidade que vai aqui, amores? Então, ó, faltou aqui. Tanto é que da G para frente, as unidades estão presentes. Então, só arruma essa criança com a gente aí, mas tá ok. Essa é uma coisa da tabela de demanda. Eu fiz algumas correções no texto também, principalmente em relação à formatação. Tá faltando parágrafos, a informação está tudo achatada, assim, parece que eles tentaram colocar um gigante dentro do Fusca, mas separa para ficar fácil de enxergar, tá bom? Cabine primária. A imagem do cálice? Isso, a imagem do cara da cabine primária. Primeiro que vocês já querem matar eu do coração, né? Porque vocês escolheram o fundo preto com um texto magenta, e aí eu, pobre daltônico, míope, eu falei tanto isso, rapaz, né? coração. Agora, vai lá. Aí, olha só, o coração até se alegra. Começa o zoom lá do poste. Nesse primeiro. Não. Pra esquerda. Isso. Beleza. Chave padrão seccionado DP, desce aí. Pode descer. Isso. Pode distribuição. Faltou a capacidade do poste, se não me engano, tem no PTDT. Eu acho que você deve ter colocado inclusive lá no desenho do poste. E aí tá certo. Você quer que eu coloque? Não precisa, só tem que colocar aí depois a descrição do poste. Aí ó, parou. Base fusível tripolar 15K. Qual é o fusível? Tá na tabela da EDP, faltou colocar aí. Seccionadora, a especificação da seccionadora tripolar sem carga também. Corrente e classe de tensão. Fala. Você perguntou, você vai abusar do meu cérebro agora, Maria Rita? Maria Rita, eu respondo 100 perguntas por segundo, eu não lembro dessa. Não, mas tem que arrumar. Não, mas ouve o seu careca favorito. Coloca lá pra mim, por favor, a especificação da seccionadora tripolar, a base fusível, lá no transformador, corre lá. Tráfego de 300 kVA, beleza, tensão de entrada, tensão do primário, tensão do secundário. Mas não se esqueça, tem que ir aí também, porque vocês estão usando, se não me engano, 220/127, não é isso? Aí ó, aquela informação tem que estar ali também. Isso, nesse daí, ó. Aí faltou também a indicação do elo fusível, o transformador aí, ó, tá certo, é isso daí que tem que ir parar naquele diagrama lá. O disjuntor para o circuito de incêndio, faltou indicar aqui trifásico, né? Aí nesse desenho, que está indicado lá em cima, e aí embaixo também. Tá ali 3 vezes, não, obrigado, era isso que eu não tinha visto. Tá bom, perdoa, já tá aí já, ó, 3 vezes. É isso, só precisa arrumar essa parte lá. E aí depois lá no diagrama unifilar, no outro da planta tem mais questionamentos, mas é com o Gilmar e o... para não nos estendermos. No diagrama elétrico, tá bom, sempre. Obrigado. Essas coisas a gente colocou aqui para saber qual é o melhor fundo branco da folha de papel. Mas volta ele para aquela linha maravilhosa de branco. De acordo com o que o tio ensinou você. Com aquela cor maravilhosa, de acordo com o que o tio ensinou você.
É, o preto e branco, que isso aí você não enxerga nada. Por favor. Bom, vamos lá. No circuito de vocês que vocês imprimiram, não está o desenho da cabine primária. Não está o desenho da entrada. Está faltando esse desenho para a gente impresso. Tem várias tomadas que não foram notificadas aqui pelo circuito que vocês mandaram para a gente. Não tem identificação de tomada, identificação de circuito que vai para ela. O restante até que está legal, mas ainda assim falta alguns circuitos a serem identificados. O que ele é? 127, 220, é circuito 1, 2, 3, 4, é tomada 1, 2, 3, 4, lembra das aulinhas que nós conversamos? Então isso se faz necessário. Tá? E me parece que não é isso que vocês imprimiram para a gente, que vocês colocaram, não é isso aí. Está faltando. O da Florida. É só produção? Tá. Não ficou escritório lá? Não cheguei. Não tem. Não tá aqui. Aí fica difícil para a gente corrigir. Como é que você corrigir uma área dessa? Não tem como eu corrigir. Enfim, as anotações estão aqui. Então, Para depois vocês corrigirem. Deixa eu Só tudo isso, professor? Obrigado. Vamos entender lá. Meninas, a primeira perguntinha para você. Por que 4 graus? Bem, porque, como somos nós 4, que somos os projetistas, cada um representa um grau, por isso a gente escolheu o nome para o Eu imaginei que seria. Vocês apresentaram 2 tipos, né? Eu imaginei que 4 graus deve ser pela sociedade, certo? Muito criativo, por sinal. Eu queria chamar a atenção de vocês, porque eu percebi uma confusão entre risco e perigo. Tá? Tá aqui, o professor está quase se casando. Falta pouco. Vou acabar. Para limpar, para degustar. Esse é o café em casa. Vou falar uma coisa para vocês. Café bom, a gente bebe sem açúcar. Muito obrigado. Nossa, o primeiro a ser servido. Lógico. É minha fala, né? Foi pra dar aquela amenizada assim, ó. Isso, foi pra Das coisas, é o nosso coordenador favorito. É o coordenador de hoje favorito. eu sei. Você falou O dele. coordenador de nosso favorito. Você falou dele. Ai, caramba. Excelente. Qualidade de exportação. Quebrou o cara. Elas esperavam eu chegar. É igual quando você tá passando o corretivo do seu filho, ele pega aquele olhinho que assim, ó. 10 você desmanda, na roda, na roda. Lá. É isso daí. Você põe a cápsula na pressão. O Terno subiu para avisar que 6 horas a gente vai participar na trilha dele. Quase que dia. São 4h25 agora. Bom, rapidinho, gente. Risco e perigo, vocês estão com o seguinte discurso que está um pouco conflitante aí. Se eu pergunto para vocês o que é o risco, qual é o perigo que ele te coloca, e vocês misturaram um pouquinho essa fala, tá? Qual é o risco que existe na tomada? Eletricidade. O risco é eletricidade. A consequência de você enfiar o dedo ali, te coloca em perigo. Certo? O risco está presente, mas ele está contido, está bonitinho ali. Quando você vai interagir com ele, aí sim você se coloca em perigo. Então, só cuidado com essa avaliação, tá? Depois o Lúcio explica direitinho isso para vocês. Certo, senhor? Certíssimo, eu fiz prova disso ontem. Tá vendo? Ó, o trabalho de vocês. O trabalho de vocês, impresso, ele está extenso, vocês tomaram cuidado, fizeram muito bem formatado. Tem algumas observações aqui com espaçamento, que provavelmente na hora de imprimir,
vocês salvarem esse PDF e dar essa bagunça. Tá? Então assim, depois vocês vão revisar e fechar esses espaços. Não se deixe o espaço vazio, não se deve. Como ele fez, uma árvorezinha chorando aqui. Tá? O que eu senti falta aqui? Não tem nenhum diagrama, nada. Não tem um diagrama de um quadro, não tem um diagrama principal e tabelas. Também não vi uma tabela que me desse orientação de um quadro, por exemplo. Ô professor, a gente tem umas tabelas por falta de entregar pra vocês. É isso? Nós vamos corrigir com o quê? Vai melhorar agora? Verdade. Na plotagem, eu vou dizer para vocês, para mim falta a noção da localização da sua linha de produção. Que maquinário está onde? Vocês assistiram do grupo anterior? Perderam. Você tem a plotagem da linha de produção toda, a gente tem uma noção física de onde começa, meio e fim, estoque, etc. Eu não vi dentro da fábrica de vocês. E a impressão que vocês têm da Zero, ela não traz. Eu não consegui entender a localização de onde estaria o quadro X, a máquina Y. Então assim, eu acho que isso dá uma noção para a gente que está assistindo, vendo ali, ó, o que tem ali, o que tem no meio, ó. Tá aqui, ó. Bem naquele ponto ali. Isso. O que tem? O que tem ali? Entendeu? Eu não sei. Não sei nem o que é ali. A sala do presidente. Entendeu? Sei lá, parte de torrefação. Isso aí é importante a gente saber para poder caminhar pelo circuito, né? E se encontrar. Tem um professor que fala isso para vocês sempre, né? Caminho pelo circuito. Para mim? Ele quer explicar depois, Essas pequenas correções vocês têm que fazer para inserir, deixar isso aqui ao nível do que vocês apresentaram. A apresentação de vocês foi show, mas pecaram um pouquinho no conteúdo, tá? Seja pela correria, eu sei que foi terrível esse restinho agora para chegar até aqui, mas não tem problema, até o ano que vem a gente resolve isso, né? Ó, eu sinto muito, mas eu vou ter que reprovar vocês, né? Porque assim, um cafezinho só não deu nada. Um cafezinho só, não é mesmo? Detalhe, os seus convidados não receberam. Os seus convidados não receberam. Vai ter, mas ele está terminando o café aí fora. Vira o olho. Nossa, chorando. Nossa senhora. Café arábico. Foi uma sogra do Não tem problema. Eu já tirei aquela fumaça de sair.